Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar hoje falando sobre, mais uma vez, vamos estar dando continuidade, à série de vídeos sobre São João Maria Vianney, fazendo ali uma descrição da segunda vinda gloriosa de Jesus, sobre o juízo final, sobre o fim dos tempos. E vamos estar hoje vendo que esse extraordinário santo, padroeiro do sacerdote, pode nos trazer para que a gente possa enriquecer a nossa fé, enriquecer a nossa sede de Deus, e também através desse vídeo, com a graça de Deus, podemos despertar, ser mais prudente, ser mais vigilante, pela graça de Deus, através desse vídeo, que a gente possa buscar em Deus, se preparar para esse dia, que é uma certeza para todo católico, cristão batizado, que guarda sua fé em Jesus Cristo. Mas você que tem sua casa, você que está em sua casa e tem acesso à sua Bíblia, pegue sua Bíblia, em Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, no versículo 31, que é sobre esse texto do Evangelho, sobre esse Evangelho que São João Maria Vianney vai refletir, e é sobre esse Evangelho que a gente vai entrar numa reflexão da Santa Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, todos os anjos com ele se sentarão no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me reconheceste, nu e me vestiste, enfermo e vieste me visitar, estava na prisão e vieste a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino, te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermos ou na prisão e fomos te visitar? Responderá o rei: Em verdade vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que eu fizeste. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que tem a santa palavra de Deus, beije a Sagrada Escritura, que é a santa palavra de Deus, e vamos estar dando início ao nosso vídeo. Então aqui vamos estar entrando numa profunda reflexão com esse extraordinário santo da igreja, Santo Curandás. Como já falei no vídeo, existe mais 2 vídeos que dá complemento, que vai dando continuidade, na verdade, a esse vídeo. Esse é o vídeo 3º. Você que for despertado por uma curiosidade, quer entender melhor sobre esse vídeo, tem mais 2 vídeos aqui no canal. Então o vídeo, o escrito dá continuidade assim. Assim que todos os santos recuperarem seu corpos radiante de glória, todos então, segundo as boas obras e penitência que tiverem feito, esperarão com prazer o momento em que Deus vai desvelar sua face de todo o universo. Todas as lágrimas, todas as penitências, todo o bem que eles tiverem realizado durante suas vidas, sem esquecer-se de nenhum deles, todos já felizes na felicidade do próprio Deus. Espere, lhe dirá o próprio Jesus Cristo. Esperem, eu quero que todo o universo veja como vocês trabalharam com prazer. Os pecadores, endurecidos, incrédulos, diziam que eu era indiferente a tudo que vocês faziam por mim. Mas vou mostrar-lhe hoje que eu vi
e contei todas as lágrimas de vocês. Derramaram no fundo do deserto, e lhe mostrarei hoje que estava ao lado de vocês sobre os candefaus. Então essa passagem específica, Santo Curandá está fazendo, que é o mesmo São João Maria Vianney, e está falando daquela parte, em uma determinada parte, onde aqui ao longo do vídeo já falei do julgamento que Deus fará aos pecadores. E essa parte do escrito dele está falando especificamente sobre as pessoas que buscaram a salvação, que se doaram para a salvação, que buscaram a Deus, que foram pessoas que se confessavam, que comungavam, que jejuavam, que buscavam, que lutavam, que não se acomodaram com o pecado, não foram pessoas perfeitas, foram pessoas pecadoras também, porém essas pessoas não se acomodou no lodo, não se acomodou na lama do pecado, não buscou os prazeres da sua própria carne, foram pessoas que se reconheceram quem realmente são e começaram em Deus buscar uma nova mudança de vida. Todos os dias, a mudança de vida, a conversão, o chamado à mudança de vida é todos os dias. Quando a pessoa reconhece quem ela é, e de fato nós somos fracos. É aquilo que diz Gênesis capítulo 3, versículo 19. Viemos do pó e ao pó retornaremos. As suas penitências, as suas lágrimas, as suas dores, são aquelas pessoas que fazem parte daquilo que falam o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 38. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. São pessoas que tomaram sua cruz, né? São pessoas que tomaram sua cruz, renunciaram suas próprias vontades, seus próprios fazeres, seu próprio querer. Muitas vezes essas pessoas, aos dias de domingo, renunciou à cruz, renunciou às suas vontades e não quis dormir até mais tarde, como muitos querem fazer, mas entenderam que domingo é o dia do Senhor. Domingo era o dia de comungar e receber Jesus. Então domingo era o dia de acordar mais cedo. Essas pessoas que tomaram sua cruz são aquelas pessoas que reconheceram seus pecados e mesmo envergonhada, mesmo buscando uma maneira, foram firmes diante do sacerdote e falaram de seus pecados, confiando na graça de Deus através dos padres. Talvez essas pessoas aqui são aquelas que mesmo humilhada, perseguida, maltratada, pisoteada, olhavam para a cruz de Cristo e diziam: vou perdoar outra pessoa, não porque essa outra pessoa merece, mas porque eu tenho esperança num céu e a vontade de Deus é essa e eu quero ir para esse céu contemplar a face de Deus. Então são pessoas que morreram para si. Desse, entre tantos outros exemplos, são as pessoas que viveram a caridade do Evangelho, foram pessoas que não desprezaram o chamado de Deus, foram pessoas que muitas vezes dividiram aquilo que tinha para comer, para beber, que visitaram os presos, ao invés de olhar para um preso como muitas vezes olhamos para uma TV, especificamente nesses jornais ao meio-dia, ao final da tarde, ao cair da noite. Não em seu coração não disseram: miseráveis, malditos, vão para a cadeia, aprodeçam na cadeia, do que na verdade esqueceram essas pessoas que existe um Deus que olha todo o pecado e ao invés de desejar com seu próprio coração o mal delas, tiveram maior confiança no Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo entende. Essas pessoas que São João Maria Vianney descreve talvez sejam aquelas pessoas que se basearam lá em Eclesiástico, no capítulo 7, no versículo 40, em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. E mesmo se pecaram, dobraram o joelho no chão, bateram no peito e diziam: perdoa-me, Deus. Dobraram o joelho, foram o sacerdote e diziam: Padre, eu pequei, absolve do meu pecado. Enfrentaram sua vergonha, enfrentaram suas humilhações, enfrentaram quem realmente o que precisavam, mas buscaram a Deus. São João Maria Vianney continua escrevendo: venham, todos compareçam diante desses pecadores, e que me desprezam, ultrajam, que ousaram negar que eu existia. Aqui Santo Curandá está falando daquelas pessoas que falam: não, Deus não existe, é um mito, é uma criação medieval. Então Deus aqui vai falar nesse dia, e eu creio, como todo cristão é convidado a acreditar: Deus existe, Deus nos vê,
Deus virá. A segunda vinda de Jesus é inevitável, tão clara como a luz do dia para aqueles que enxergam bem. Venham, meus filhos queridos, meus bem-amados, e vocês verão quão grande foi o meu amor por vocês. Contemplemos, meus irmãos, por um instante esse número infinito de almas justas unir-se novamente a seus corpos, que por ela se torna semelhante a belos sóis. Vocês verão todos esses mártires com palmas nas mãos, venha todas suas virgens com coroa da virgindade sobre a cabeça. Vejam, todos esses apóstolos, todos esses padres, adornados com tantos raios de glória, quanta alma que salvaram. Meus irmãos, todos dirão a Maria, esta virgem, vamos ao encontro daquele que está no céu, para dar novo fulgor e nova beleza. Alto lá, um momento de paciência. Vocês foram desprezados, caluniados, perseguidos pelos ímpios e justos antes de entrar no reino eterno, que os pecadores venham lhe fazer declaração de sua culpa. Então, aqui Santo João Maria Vianney está falando daquelas pessoas que, como já descrevi, pessoas que foram desprezadas, caluniadas, perseguidas. Talvez isso aqui se quadre perfeitamente naquilo que descreve São Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados puros de corações, São Mateus 5,8, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados os caluniados, bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que morreram para si mesmos. E aí dando continuidade, bem-aventurado, por quê? Porque ao olhar humano, ao olhar carnal, ao olhar material das pessoas pagãs que já não acreditam em um Deus, como diz venerável Fulton Sheen, que diz que a grande tragédia de nossos tempos é que as pessoas não lembram mais que tem uma alma para salvar. Então essas pessoas que não lembraram mais que tem uma alma para salvar, não acreditam na justiça de Deus. Então essas pessoas irão ver ainda na segunda vinda de Jesus aqueles que acreditaram, aqueles que pagaram o preço e aqueles que serão honrados e justificados pelo Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Continua Santo Curandás. Que terrível e assustadora revolução! Ouço a mesma trombeta gritar aos réprobos que saiam do inferno. Venha, pecadores carrasco e tiranos, dirá Deus, que queriam a todos salvar. Venha, compareça ao tribunal do Filho do Homem, diante daquele em relação ao qual vocês tantas vezes ousaram convencer-se de que não estava vendo, nem ouvindo. Venha comparecer, tudo aquilo que vocês cometeram será divulgado perante o universo. Olha que extraordinário. Então aqui está falando daquelas pessoas que ouviram a palavra, que conheciam um pouco do evangelho, que foram chamados à conversão e disseram não. Aqui Santo Curandás está falando uma coisa que até no livro do Testemunho de Glória Apolo fala. Venham comparecer, pois tudo aquilo que vocês cometeram será divulgado para o universo. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa pensou, tudo aquilo que a pessoa cometeu de pecado, seja público ou seja simplesmente uma coisa que foi guardada, somente você sabe daquele pecado, será uma coisa divulgada, onde todo o céu poderá ver naquele momento. Então muitas vezes nós colocamos no nosso coração, eu estou falando isso daquela pessoa, mas ninguém me vê. Ninguém sabe o que eu estou fazendo, ninguém sabe o que eu estou falando. Eu posso pecar à vontade. Aqui no íntimo do meu coração, no meu silêncio, ninguém me vê. Ora, meu irmão, ora, minha irmã. O olho onipotente de Deus te vê. Sabe quem tu és, sabe quem é você e conhece teus pensamentos antes de você pensar. Porque a perfeição de Deus vai além da nossa limitação de raciocínio humano. E Deus tudo vê, tudo sabe. Então, nesse momento, Deus apresentará para todos quão vergonhoso será. Todos os nossos, estou colocando os nossos, não só aqueles que serão absolvidos pela graça, mas todos os nossos pecados que aparentemente, entre aspas, eram íntimos, eram segredo, será divulgado para todos. Porque diante de Deus, tudo será exposto.
Não existe segredo. Então, meu irmão, minha irmã, isso é um convite para a gente repensar como anda a nossa vida. Continua. Então o anjo gritará: abismo dos infernos, abra suas portas, vomitem todos os réprobos cujo o juiz está convocando. Há momento terrível, fala São João. Todas essas infelizes almas condenadas, horríveis como demônios, sairão dos abismos, ainda como desesperado à procura de seus corpos. Logo mais vou lhe explicar essa parte. Há cruel momento. No instante em que a alma entrar em seu corpo, este corpo experimentará todos os rigores do inferno. Esse maldito corpo, essa maldita almas trocarão 1001 maldições. Observe. Fale isso em todos os vídeos porque é necessário que se fale para que tenha uma compreensão mais profunda e mais clara do vídeo. Existem dois tipos de julgamento a qual a Igreja Católica ensina: o julgamento particular, o julgamento universal. O julgamento particular é aquele que a pessoa morre. Por exemplo, se hoje uma pessoa morrer, ela vai para um julgamento particular. É o julgamento dela com Deus. Cada um de nós passaremos por esse julgamento particular, exceto aquelas pessoas que passarão pelo outro tipo de julgamento ensinado pela igreja, o julgamento universal. Quando ocorrerá o julgamento universal, Jean? Ocorrerá na segunda vinda de Jesus. Nessa segunda vinda de Jesus, Deus julgará cada um também no seu corpo. Aquilo que fala a Sagrada Escritura, o ensinamento da igreja vai dizer que ressuscitará o corpo. Aquele que for o santo aos olhos de Deus não é a pessoa que se acha santa, tá? Não é isso, porque se vê muita confusão em relação a isso. Não aquele que se achou santo, mas aquele que Deus reconheceu como uma vida agradável aos seus olhos, que aos olhos de Deus merece a salvação eterna. Essas pessoas vão entrar no corpo e serão julgadas no corpo e vão para o céu neste corpo. Tudo isso no julgamento final, julgamento universal. As outras pessoas que estão também no inferno também receberão corpo e voltarão para o inferno nesse corpo, onde o tormento vai aumentar cada vez mais, porque sofrerão agora não só na alma, mas também no corpo. E aqueles que glorificavam a Deus somente com a alma, glorificarão a Deus em um corpo semelhante a um corpo hediondo, aquilo que fala a igreja. Exemplo grande disso é a ressurreição de Jesus, né? Que ali já ressuscitou em um corpo glorioso. Não vou me ater para não sair o sentido do vídeo, mas voltando. Então, aqui São João Maria Vianney está dizendo que a outra coisa importante: as almas trocarão, as pessoas que vão para o inferno e saíram do inferno, agora entraram no corpo, começaram a se amaldiçoar. Por que se amaldiçoar? Porque naquele momento as pessoas vão passar a entender que era a verdade aquilo que se pregava. O arrependimento maior entre todos os tormentos inúmeros que outros santos escrevem do tormento do inferno é o arrependimento de que tiveram oportunidade de não estar lá, de que eram para ser mais vigilantes, de que era para renunciar ao pecado mortal, como narra o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035, daqueles que morrem em um só estado de pecado mortal desce imediatamente ao inferno. Daqueles que negaram a misericórdia de Deus, veja, a pessoa que negou se arrepender, negou a misericórdia de Deus. Porque Deus está de braço aberto com a misericórdia para todos nós, a qualquer momento, enquanto vida tiver. Você que me acompanha e até mesmo a mim. Onde é que habita a misericórdia de Deus? Quando nós se arrependemos. Eu pequei e eu sou pecador. Eu poderia colocar entre aspas, até é comum eu dizer eu pequei. Eu vou a Deus, eu me arrependo. Outro exemplo importante: eu pequei, vou ao padre. O padre ocupa o lugar de Cristo. O sacramento da confissão é um julgamento. Eu sou o réu, mas dessa vez eu me acuso. Eu me reconheço como pecador. Então, quando o sacerdote ergue sua mão direita após ouvir nossa confissão, que foi uma confissão onde eu, antes de me confessar, fiz um bom exame de consciência.
antes de confessar, me arrependi verdadeiramente daquele pecado. Antes de confessar, fiz o propósito de nunca mais fazer aquele pecado. Antes de confessar, já fiz esses 3 exames de consciência. Agora vou até o padre, confesso todos os pecados que eu me recordar, veniais e mortais. Depois que o padre ergue a mão direita e recita a fórmula de absolvição dos pecados, entre elas, afinal, a indispensável, que é: eu, o ministério da igreja, te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, você foi o réu, onde você se acusou no julgamento de Cristo. Então, até aquilo que fala o profeta Isaías, capítulo 49, versículo 16, que diz: eis que teu nome está escrito na palma da minha mão, o livro da vida. Alguns místicos da igreja vão dizer que naquele momento, naquele específico momento, que nossa vida, que é como um grande livro que será naquele momento exposto para o céu, a parte onde houve pecado mortal, que eu me arrependi, que eu confessei, será como que página em branco. Por que a página? Porque na história da minha vida haverá página em branco. Foi as páginas que eu me arrependi, as páginas que ia confessar aquilo que eu pequei, mas eu em vida tive a consciência de buscar a misericórdia de Deus, de aceitar a misericórdia de Deus. Essa misericórdia vai fazer muito mais sentido, mas você vai lembrar muito mais profundamente, você vai glorificar a Deus por ter se arrependido em vida. Continuando. Ah, maldito corpo, escreve Santo Curandás, dirá a alma em seu corpo, que deitou e rolou na lama da impureza. Olha a impureza, o pecado da impureza. Aquele que fala Nossa Senhora de Fátima na sua aparição em 1917, que diz que muitas almas vão para o inferno por causa do pecado da impureza. Desse pecado da impureza aqui, podemos descrever uma multidão de pecado. Você acha que não é pecado usar um biquíni, é pecado mortal. Você acha que não é pecado usar roupa provocante e colante, é pecado mortal. Mulheres, muitas de suas roupas está levando o homem a pecar. Roupa colante, roupa provocante, decote, short curto, roupa desenhando suas partes íntimas, roupas provocantes. Você sabe, você deve entender que é uma grande falta de caridade, porque o homem olhar para você, ele peca, e há um duplo pecado em relação a isso. E quem fala sobre esse pecado também é um grande santo da nossa igreja chamado São João Eudes. São João Eudes também fala sobre justamente isso que eu estou falando para vocês, sobre esse pecado. E o homem também peca. Quando peca com a roupa também masculina provocante, colante, e às vezes sem camisa, etc. Um leva o outro a pecar. Duas almas em pecado mortal, pecado em dobro, enquanto a vida, a esperança, há espaço e tempo me arrepender, me dirigir ao Padre e buscar também rever meu modo de se vestir. Além de se colocar outra pessoa no pecado mortal, também peco mortalmente, tenho dupla culpa para prestar a Deus nessa segunda vinda gloriosa do Senhor, do julgamento universal ou no julgamento particular, da qual todos passaremos, né? Muitos de nós, é melhor dizendo, me corrigindo, muitos passaremos se morremos nesse estado. Então, Santo Curandás fala aqui do pecado da impureza. Eu não vou me aterter, tem muitos vídeos aqui falando da impureza, é só uma recomendação. Aqui se fala da verdade. Aceita quem quer, ninguém é obrigado. Ah, eu não concordo, não acredito, não aceito. Você é livre, Deus te abençoe, que Jesus tenha misericórdia de você. Continuando, então Santo Curandás fala assim: já faz mais de 1000 anos que eu estou sofrendo e queimando no inferno. Venha, malditos olhos que tantas vezes se deitaram e lançar olhares desonestos sobre outros. Vão para o inferno, para lá contemplar os monstros mais horríveis. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 22. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho está bom, teu corpo está bom. Se teu olho está em treva, todo o teu corpo está em treva. Então, meu irmão, então, minha irmã, você que é homem, quando estiver andando na rua, quando estiver vendo aquela mulher com a roupa provocante, seu olhar, Santo Afonso de Ligório fala, do olhar nasce a concupiscência, que é aquilo que a igreja chama... O catecismo da Igreja Católica fala da concupiscência, que é a inclinação ao pecado mortal, aquilo que já herdamos do pecado original, mesmo depois do nosso batismo, ainda temos essa má inclinação. Do olho nasce a concupiscência, o pecado nasce do olhar, é levado para a mente, uma vez que se desce o coração se consente, nasce o pecado mortal, escreve Santo Afonso Maria de Ligório, santo bispo e doutor da igreja. Então,
Jean, eu vi uma mulher com short. Eu vi uma cena até numa novela, no filme. Novela à parte, né? Melhor nem assistir aquela porcaria. Eu vi eu vi no filme, eu vi numa TV, eu vi na revista, eu vi no livro. E aquilo ali é pecado? Não, não é pecado. Pecado é se você olhar e você alimentar a sua imaginação. Isso serve para o homem, isso serve para a mulher, isso serve para todos acima de 7 anos de idade. Então, se você continuar alimentando aquele pensamento, aí você pode consentir. No consentir nasce o pecado. Então, assim, é bom vigiar para não cair o pecado, mas também não precisa cair no escrúpulo. Então, cuidado com isso, né? Uma outra ocasião a gente fala mais sobre isso. Venha, malditos, ouvido que tanto prazer encontrou nas palavras. Escreve um santo da igreja, Santo Curandais. No discurso impuro, venha ouvir eternamente os gritos, os uivos, a boca que tantas vezes deram beijos impuros e que nada pouparam para contentar sua sensualidade gludice. Olha o que o Santo Curandás está falando aqui. Vamos para o inferno, onde você não terão mais nada mais do que o fel do dragão como alimento. Então aqui, só para compreender essa parte que eu estou lendo, é aquela parte na segunda vinda de Jesus, que ele virá uma certeza. A igreja fala, a igreja ensina, o catecismo, a Sagrada Escritura, que todos ressuscitarão para um julgamento, todos passarão por esse julgamento universal, onde aqueles que morreram retornarão para o seu corpo, e em seu corpo os que merecerem o céu vão para o céu, os que merecerem para o inferno vão para o inferno. E é especificamente dessa parte que São João Maria Vianney está comentando, das pessoas que agora já sofriam no inferno em alma, no espírito, agora vão sofrer no corpo, porque o corpo, e São João Maria Vianney está explicando, o corpo que levou essas pessoas ao pecado, né? O olhar, a língua, a boca, os maus pensamentos, e aí por aí vai. Venha, maldito corpo que tanto procureis agradar, venha você ficar deitado por toda a eternidade no lago de fogo, de enxofre, acesso pela potência, pela cólera de Deus. Quem poderá compreender e nos contar as maldições que o corpo e a alma vomitarão? Uma outra por toda a eternidade. Então, a respeito disso, eu também recomendo um livro de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório vai falar aqui uma coisa interessante que já sabemos, né? Uma alma ao cair no inferno, passarão 1000 anos, ela acabou de cair no inferno. Passarão 2000 anos, o primeiro instante que ela caiu lá. Passarão 100.000 anos, é apenas o começo. Passarão 100 milhões de anos e apenas um instante se passou. Por que Santo Afonso de Ligório, que também é doutor da igreja, ele vai usar essa expressão? Porque tanto a alegria, a felicidade, o prazer, o melhor que Deus preparou para cada um de nós no céu nunca vai passar. Será uma alegria eterna, tanto será a condenação, o sofrimento e o tormento no inferno também nunca passará. Por isso que Santo Afonso usa essa expressão. Então, aquilo que diz o próprio Santo Afonso de Ligório, o céu e o inferno é eterno. O que é passageiro é a nossa vida. Sim, meus irmãos, eis todos os justos e réprobos retomando sua antiga forma, ou seja, seus corpos, tais como os vemos agora, à espera de seu juiz. Porém, um juiz justo e sem compaixão para punir-os ou recompensar, de acordo com o bem e o mal que tivermos praticado. Uma coisa importante, você que está do outro lado da tela pode ser: não, Jean, mas e aí? E a misericórdia de Deus? Deus vai permitir uma coisa dessa comigo? Deus vai permitir que eu vou para o inferno? Deus está vendo quem eu sou. Ora, muitas vezes eu pratiquei pecado mortal, mas mesmo assim eu fazia caridade. Quem responde isso para você é Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena escreve que Deus, justo como é, não deixa ninguém sem sua recompensa de acordo com as suas obras. Quando Deus vê que uma alma já não quer mais sair do pecado e ela faz uma boa ação, Deus, com sua infinita sabedoria, administra outros meios para recompensar aquela alma que fez o bem, ainda que ela já esteja condenada ao inferno. E como é que ela já está condenada ao inferno? Ela não vai mudar mais de vida.
ela endureceu seu coração. Ela já está decidida aquilo que ela quer. Mas ela faz um bem. Talvez esse bem seja aquele homem que seja uma pessoa que já matou, já fez o mal, que viveu a vida toda em adultério. Aqui só estou citando os exemplos, tem milhares de exemplos. Mas era um homem bondoso com sua mãe. Essa ação de caridade, Deus vê. Deus vê tudo que a gente faz. Talvez seja aquele homem bom com seu irmão, seja aquele homem que for caridoso. Isso aí é julgamento divino. Estou aqui citando um exemplo que Santa Catarina de Sena colocou, não eu. Sou bem vigilante em relação a isso. Eu coloco os santos. Se você estiver achando ruim, ache ruim os santos, não o que eu acho. E ela escreve até no livro Diálogo. Se você quiser pesquisar, fique à vontade. Solto até a fonte. Então, esse tipo de pessoa Deus vai recompensar mesmo assim. Mas a misericórdia de Deus é aqui. A misericórdia de Deus é aqui nessa vida. Não importa o estado que você esteja. Sabe o que não importa? Você pode ser satanista, maçom, traficante, homossexual, assassino, estrupador. Você pode ser o que você for, meu irmão. Se você se arrepender e tiver um desejo de mudança de vida, pode ser prostituta. Inclusive na Sagrada Escritura tem exemplo de prostituta que se arrependeu. Se você for qualquer uma dessas coisas ou outras que eu não citei, e você se arrepende em vida, ali habita a misericórdia de Deus. Deus te dará uma nova chance. Deus é misericórdia, mas se você morre naquele estado, não existe mais misericórdia. Deus vai julgar o que você fez em vida. Em vida, que céu e inferno começa aqui com nossas decisões. Se morreu naquele estado, agora, se você for uma pessoa que foi santo em vida, uma pessoa que se esforçou para passar pela porta estreita, como fala Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que fala que larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. Se você passou por essa porta estreita e apertada, então Deus será justo com você também. E a justiça de Deus decreta que você for para a salvação eterna. É aquilo que fala mais ou menos no livro do Apocalipse, aqueles 144 mil, aquela multidão incontável de pessoas que derramaram seu sangue. Enfim, eis que chega assentado sobre um trono, fulgurante na glória, acompanhado de todos os anjos, os estandartes de sua cruz. Quem andará à sua frente? Os condenados vendo seu juiz? Que estou dizendo? Vendo aquele que só viram com interesse de receber a felicidade no paraíso, e que não, por responsabilidade dele, foram condenados, gritarão assim: montanha, esmague-nos, arranque-nos a face de nosso juiz, rochedo, caia sobre nós, por piedade, precipite-nos nos infernos. Não pecador, aproxime-se, venha prestar conta de toda a sua vida. Aproxime-se, infeliz, que tanto desprezou um Deus bom. Então é isso que eu estava falando para vocês. O próprio Evangelho fala isso. O Evangelho fala isso que São João Maria Vianney falou aqui. Que muitos desejarão a morte fugirá daquela pessoa. Então assim, vivemos um tempo de um ateísmo prático. Existe o ateu comum. É aquele que em seu coração diz que Deus não existe. Sabe-se lá, né? Na hora do perigo tem muitos que gritam, meu Deus. E tem o ateu prático. São aqueles que vivem como se Deus não existe. E essa segunda opção que eu cito, tem muitos. Tem muitos que vivem como se Deus não existisse. O dia de domingo já não é mais para o Senhor. A sexta-feira santa já não é mais respeitada. O pecado mortal se tornou comum. As pessoas são donas de si. O feminismo dita, meu corpo, minhas regras. Os homens falam, vamos ter prazer à vontade com a mulherada. Pode ser uma mulher que se separou, uma mulher casada, pode ser uma mulher na fornicação. Casar para quê? Pecado é bobagem. E cada um vai ditando sua regra aqui dentro. Cada um vai sendo Deus de si mesmo. Daquilo que relata a tentação que caiu a Eva e consequentemente caiu Adão.
aquilo que a serpente mentirosa prometeu para eles. Se comerem desse fruto, serão como deuses. Hoje, na era do paganismo, numa sociedade mais que apaganizada, as pessoas se tornaram deuses de si, donos de suas decisões. Mas tem um Deus no céu que julgará o meu coração e o teu coração, não só coração e sentimentalismo, mas a ação. Cada centímetro, cada batimento cardíaco, cada oportunidade que Deus te deu para sair do pecado grave. E um dia eu e você nós veremos que quão grave era cada pecadinho que a gente dizia. É um pecado bobo. Não, não é. Não é. Então São João Maria vem e fala: ah, meu juiz pai, meu criador, onde estão meu pai e minha mãe, que me deixaram perder-me? Ah, quero vê-los. Ah, quero pedir o céu, que eles me deixem me perder. Meu pai e minha mãe foram vocês que me fizeram perder-me. Não vocês, causa de minha desgraça. Não aproxime-se diante do tribunal de seu Deus. Tudo está perdido para vocês. Ah, meu juiz, gritará essa jovenzinha, onde está aquele libertino que me arrancou do céu? Então, o vídeo já se estendeu um pouco. Vou continuar aqui no próximo vídeo, né? Aqui São João, eu já vou entrar em outra parte. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe seu comentário que achou do vídeo, né? Qualquer comentário ajuda a potencializar seu vídeo. Deixe sua curtida e compartilha. Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.